Bom, pessoal, vamos lá então aqui mais uma aula de língua portuguesa para você. Vamos lá falando um pouquinho aqui então de verbos, verbos. Classe gramatical aí de extrema importância para nós, tá bom? Então vamos lá, olha só, primeira coisa, lembra muito bem, né, que é o verbo. O verbo é uma palavra que expressa ação, estado, fato ou fenômeno da natureza, né? Dentre as classes de palavras, o verbo é a mais rica em flexões, é a que mais varia, né, pessoal? A gente tem os modos verbais, tempos verbais, as vozes verbais, enfim, várias flexões aí, né? Tá? Com efeito, o verbo possui diferentes flexões para indicar a pessoa do discurso, o número, o tempo, o modo e a voz. Então, ó, em número e pessoa, nós temos a flexão, né, dos verbos, por exemplo, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, num primeiro momento, primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. Sabemos, né, primeira, segunda e terceira do singular, respectivamente, eu, tu, ele, e do plural, nós, vós e eles, né? Então, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Isso aqui é o verbo no presente do indicativo, né, pessoal? O presente do indicativo do verbo trabalhar. Percebam? Olhem todas as flexões que nós temos aqui, né? Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Então, várias flexões que nós temos aqui. Então, vamos justamente começar a trabalhar um pouquinho em cima dessas flexões. Começando, né, obviamente, pelos tempos e modos verbais, tá, gente? Tempo, primeira coisa, o que é o tempo, né? Tempo é a variação que indica o momento, ó, isso aqui é importante, o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os três tempos naturais são presente, pretérito, também chamado de passado, ou futuro, né, pessoal? Então tá, seria muito legal, muito interessante se fosse só isso, né? Seria uma barbada, mas a gente vai ter pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e aí vai depender muito também dos modos verbais. Tudo isso a gente vai ver na sequência, tá? Lembrando, então, olha só, por exemplo, se a gente pegar o presente, né? Ó, o presente designa um fato ocorrido no momento em que se fala. O pretérito, antes do momento em que se fala. E o futuro, após o momento em que se fala. Então, quando eu digo assim, né? Leio uma revista instrutiva, estou falando do que eu estou fazendo agora, né? Leio neste momento. Li uma revista, já é algo que aconteceu no passado, né? Antes do momento em que a gente está falando. E lerei uma revista, eu ainda não li, eu lerei, né? Eu estou falando de algo que está para acontecer, que vai acontecer no futuro, tá bom? Muito bem. Então, claro, né, gente? Isso aqui é só uma breve introdução, tá? Não é assim que necessariamente vai aparecer pra gente, né? Tá? A gente sabe que a vida real ela é um pouquinho mais dura que isso, tá? Então, a gente vai começar a falar agora dos modos verbais, tá? Porque a gente sabe, quando a gente fala em modos verbais, vem três coisinhas à tua cabeça, né? Vem o modo indicativo, vem o modo subjuntivo e vem o modo imperativo. Certo? São essas três coisas que vêm à tua cabeça, né? Esses três modos verbais. Cada um com suas características, né? O indicativo é chamado de um modo da certeza. O subjuntivo é chamado de um modo da hipótese, da possibilidade, da situação imaginária. E o imperativo é chamado de um modo da ordem, ok? Certeza, hipótese e ordem, tá bom? Muito bem. Certeza, pessoal. Olha só, o indicativo em 99% dos casos, né, ele vai trazer a ideia de certeza. Então, presente do indicativo, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente. O único que não traz ideia de certeza é o futuro do pretérito. Anota isso, tá? Futuro do pretérito não traz ideia de certeza, ele traz ideia de hipótese, de possibilidade, situação imaginária. O subjuntivo, sim, né? É um modo que sempre vai trazer uma ideia de possibilidade, de hipótese, de situação imaginária. E o imperativo, esse sim, seria o modo da ordem, do pedido, da súplica. A palavra que a gente vai utilizar ali pode, né, variar, tá, pessoal? Né? Mas ele vai trazer normalmente essas ideias, tá bom?